Olá, meu querido e minha querida, o meu abraço a você. Hoje, 2 de maio de 2026, sábado. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Ouça, Deus está sempre falando. Quero te abençoar. Salmo 4, versículos 5 e 6 diz assim a palavra de Deus: Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Amém. O Salmo 8, Davi ele vai demonstrar essa confiança em Deus em meio à angústia e também falar desse contraste entre a alegria dos que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Há uma diferença. Já lhe disse isso ontem. Vamos aqui ao versículo 5 do Salmo 4, que diz assim: Ofereceis sacrifício de justiça. O que é um sacrifício de justiça a Deus? A gente tem que entender o contexto que Davi está vivendo. Está ali, os inimigos estão contra ele, tem tomado, tem perdido ali o trono e tal, aquela confusão toda. Então, Davi está olhando e dizendo assim: olha, oferecer sacrifício de justiça a Deus. Esse sacrifício, para ser um sacrifício de justiça, ele precisa ser feito pela motivação correta. Assim, não é um mero ritual, cumprimento da lei, daquilo que a lei dizia, daquilo que a lei diz ainda hoje, né? As leis religiosas, né? Dizem hoje ainda. Não é assim, o sacrifício de justiça a Deus, ele não é um mero cumprimento daquilo que a religião diz em si, do que a lei mosaica dizia em si, mas ele precisa ser exatamente pela motivação correta. E qual é a motivação correta de um sacrifício de justiça a Deus? É uma mente compreensível de que há um pecado, é um ser humano pecador, de que existe um Deus e que meu coração precisa estar contrito a esse Deus, arrependido, reconhecendo os meus pecados e declarando uma confissão de arrependimento sincero diante do Senhor, porque sem um arrependimento sincero não há justiça, sem uma mente renovada, transformada em Deus e hoje em Cristo que é Deus, não há sacrifício de justiça, há sacrifício de tolo. Na atual modernidade, né, os teólogos aí chamam de metanoia, transformação da mente. Essa fé em Cristo, no contexto da vida, a fé exclusiva em Deus, que esse sacrifício de justiça é exatamente essa motivação certa que é uma confissão mediante o nosso arrependimento e a nossa dependência, entender que precisamos ter essa convicção em Deus. Davi, ele está aqui chamando o povo ao arrependimento naquele contexto. Amém? O que Jesus também fez no nosso contexto? Chamou exatamente as pessoas ao arrependimento. O que eu estou fazendo para você hoje? O que os apóstolos fizeram? Chamar as pessoas ao arrependimento. O que as religiões fazem? Chama as pessoas para a religião. Eu estou lhe chamando ao arrependimento a Cristo, através de Cristo. Então, Davi, ele chama o povo ao arrependimento no seu contexto. Eu vou ler aqui 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, Cristo morreu literalmente, mas ressuscitou, está vivo no Espírito também. Então, no contexto de Davi, ele está chamando o povo a arrependimento. Um sacrifício de justiça é esse coração voltado para Deus, com confiança em Deus. Não é apenas um ritual. Aí o versículo 5 vai dizer ainda assim: e confiai no Senhor. Ora, no contexto de Davi, assim como hoje as pessoas são chamadas a confiar, a abandonar os seus ídolos e a confiarem e a se voltarem para Deus, deixando os pecados e confiar plenamente no Senhor. As pessoas aí, naquele contexto e hoje, confiam em muita coisa, menos em Deus. Em todos os tempos, no passado, no presente agora e no futuro, até a vinda de Jesus, as pessoas estarão aí sempre buscando deuses, quando deveriam entender que só há um único Deus verdadeiro e foi revelado em Jesus Cristo no nosso contexto atual. E o Espírito Santo de Deus nos confirma essa verdade pela palavra de Deus. Amém? Pela Bíblia. Tá certo? Então, o salmista vai dizer isso, sacrifício de justiça, e ele vai dizer, e confia no Senhor. Portanto,
a nossa confiança precisa estar em Deus. Claro que a gente não pode desconsiderar as pessoas, mas a nossa confiança precisa estar exclusiva em Deus, não em deuses. Tem muitos deuses por aí, tá certo? Tem os deuses do Olimpo aqui no Brasil, né? Ai, Jesus, queria botar mais um, a gente não aceitou não, glória a Deus, amém. Mas vamos aqui ao texto, tá certo? Versículo 8, versículo 6 do Salmo 4 diz assim: há muitos que dizem, o que é que eles dizem? Quem nos dará a conhecer o bem? Olha, essa expressão, há muitos que dizem, ela vai nos aludir, ela vai nos conduzir a pensar nessa ansiedade da humanidade. O ser humano assim está sempre buscando. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, as pessoas vão estar sempre preocupadas, a humanidade está sempre preocupada em busca de uma resposta, querendo uma resposta. E nesse sentido, a resposta está em Cristo. Não há resposta para saber se a gasolina vai aumentar amanhã, não, tá certo? Isso aí depende desse governo, aliás, desse desgoverno, tá certo? Assim, é porque não tem jeito, gente. Eu sou um cidadão dos céus pela fé em Cristo, mas também sou cidadão brasileiro, porque tenho identidade, título e CPF, tá certo? Mas assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer? As pessoas estão sempre à procura, a humanidade, essa ansiedade da humanidade, de uma forma geral, é sempre à procura porque há um vazio dentro do ser humano e só pode ser preenchido pela presença de Deus. E hoje, essa presença é preenchida por Cristo, pela fé em Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo, esqueci agora, mas está lá. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Abri a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, assim, esse abrir o coração para Deus, tá certo? Então, querido, olha, as pessoas vivem em busca de resposta. No contexto aqui, as pessoas estavam, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, essa pergunta, assim, ela é muito interessante, porque ela expressa o sentimento do ser humano, a busca de uma resposta, a busca de uma satisfação, a busca de um prazer. Assim, eu queria fazer aqui algumas perguntas, olhando para essa pergunta que está aqui, porque há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, assim, quem nos mostrará o bem? Onde a felicidade será encontrada? Seria uma pergunta. Em que consiste essa felicidade? Como nós podemos obter essa felicidade? Eu estou aqui. O que contribuirá para isso, para que se seja feliz? O que se pode fazer para que se seja feliz? Martim da Vila disse que felicidade eu passei no vestibular. Olha que isso faz tempo, essa música, tá certo? Mas assim, em que consiste a felicidade? Olha, e o salmista ele vai dar uma resposta muito graciosa, porque a pergunta é: quem nos dará a conhecer o bem? Como é que eu posso conhecer o bem? Olha, a resposta humana para isso, certamente, as pessoas dariam a resposta a essa pergunta de maneira muito variada. Talvez muitos colocassem como resposta assim as riquezas, né? Palácios, lazer, honra, né? Ser honrado, olha, me honra e tal. Prazer sexual, né? Sair aí à torta e à direita. Conhecimento literário, filosófico, tal, científico, tudo isso. Prazeres na vida social, assim, numa condição elevada. Tem uns que dizem aí, eu bebo socialmente, né? Então, esse prazer que a vida dá, nessas coisas que a vida dá, olha, riqueza não faz mal a ninguém, morar bem não faz mal a ninguém, ser honrado não faz mal a ninguém. Prazer sexual é a coisa mais gostosa do mundo, desde que seja você, o homem, com a sua mulher. A mulher com mulher, isso é contrário à vontade de Deus. O homem com homem também é contrário à vontade de Deus, tá certo? Apesar de ser prazer também que você sente, aí é só carnal. Então, essas coisas feitas de maneira certa não tem problema nenhum. Elas são graciosas e são boas. Agora, querido, o salmista, ele contrasta com essa visão de que a felicidade, humanamente falando, elas são buscadas nessas coisas boas, né? Mas a felicidade, ela consiste em termos o favor de Deus. Aí, às vezes, você está em uma posição social bem e tal, e você
Nem imagina que foi Deus que lhe colocou. Se foi desonesto, foi você que fez por sua própria conta. E Deus deu essa capacidade de inteligência, só que você usou ela para o mal, tá certo? Então, olha, mas o salmista vai ter essa compreensão. E ele vai dizer no versículo 6 assim: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa expressão, ela demanda, assim, de uma confiança plena em Deus. O salmista vai entender que a felicidade, que a tranquilidade, que ser rei de Israel, que ter à sua disposição toda uma nação, um exército e tal e tudo, ele vai entender que é porque a luz do rosto de Deus está sobre ele. Quando nós oramos aqui, o crente ora assim: Senhor, levanta a tua mão. Isso é um entendimento de que a mão de Deus, Senhor, os teus olhos, é que os olhos de Deus estejam em nós. Então aqui o salmista está dizendo: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então, essa expressão ela vai demandar essa confiança realmente em Deus. Olha, a luz do rosto de Deus, isso é muito interessante. Isso é um contraste com aqueles que não confiam em Deus. Os que confiam em Deus confiam na riqueza, no dinheiro, no poder social. Aqui na nossa condição atual do Brasil, nem se conta, né? O pessoal, tem gente que confia no Satanás, tá certo? E eu nunca mais diz isso, mas assim, eu queria que você soubesse e lembrasse, o nosso governo é satanista mesmo, tá certo? Esses caras todos são envolvidos com o satanismo. Michel Temer, é político satanista. Né? O Lula nem se fala. Quando ele foi eleito a primeira vez, levou a menininha do Cantuá para acompanhar ele na primeira viagem que ele fez. Então, por aí você já vai sabendo. Então, o salmista ele vai dizer que o prazer está e que a luz do rosto de Deus esteja brilhando sobre ele. Isso é um contraste entre os que buscam a felicidade na sua própria condição, apenas em si mesmo. É claro que aquilo que nós fazemos de bem, eu daqui a pouco, se a minha esposa quiser, nós vamos dar ali uma volta na praia, tomar um sol, tomar um mergulho, tomar água de coco, coisa maravilhosa, gostosa, mas assim, o prazer nisso, o prazer não pode estar apenas nisso, porque isso é passageiro, até porque com o salário que nós estamos recebendo, não sei nem se dá para tomar água de coco, tá certo? Mas que eu quero te abençoar nesse dia, mano, nesse dia 2 de maio, que você ouvir essa palavra, o dia que você ouvir, é que a satisfação melhor que se tem é desfrutar da amizade de Deus, é que o Deus esteja com o seu olhar virado para nós. Amém? Isso não descarta que nós tenhamos as coisas boas, justas da vida, tá certo? Corretamente, justamente, tá certo? Riquezas materiais de maneira justa, não descarta de maneira nenhuma. Mas o genuíno crente, ele busca em primeiro lugar Deus, a presença de Deus. Eu vou ler aqui a bênção sacerdotal que está lá no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, onde Deus orienta a Moisés para que o sacerdote dê a bênção apostólica sobre o povo de Israel. E a bênção é assim, Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal que está lá, que no Novo Testamento é lá em 2 Coríntios 13, 13, se eu não estiver errado, não, 13, 13, por aí assim, que ele diz: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Isso é a bênção sacerdotal no Novo Testamento, tá certo? Olha, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Você talvez tenha buscado prazer em muitas coisas, e quando vai olhar, às vezes é só frustração, decepção. As coisas boas da vida não tem problema nenhum que desfrutarmos dela, mas o prazer pleno total está em confiar em Deus. Que você tenha uma confiança plena em Deus, e como eu disse, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor te dê a paz, Ele te abençoe. Abra seu coração para crer no Senhor. Queira desfrutar sempre da amizade de Deus, que te justificou na cruz. Precisa entender isso. Amém? Tenha um bom sábado. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.